Oi, concurseiros, oi, concurseiras, dando continuidade às entrevistas com aprovados, onde vocês têm a oportunidade de conhecer o perfil de quem passou por esse mesmo momento que você está passando agora, a preparação para as provas do tão sonhado concurso público. Hoje eu vou conversar com uma das aprovadas para o cargo de contador da Controladoria Geral do município do Rio de Janeiro, a Ianca. Muito obrigada, Ianca. Eu que agradeço. Muito bem-vinda. Já de início, eu queria que você se apresentasse para a gente, falando aí a sua idade, onde você mora, o cargo, o concurso para o qual você foi aprovada. Eu tenho 27 anos, sou contadora, fui aprovada pra 27ª colocação geral do concurso da Controladoria Geral do município, né, para auditor contador. Eu sou do Rio mesmo, moro na cidade de Duque de Caxias, é do lado, e estudo há 2 anos para concurso. Ai, que ótimo. E por que você decidiu, Ianca, iniciar sua preparação para concursos públicos? Já era um projeto que eu tinha em mente desde o início da minha faculdade, porque eu fui estagiária em um órgão público, aí eu vi o ambiente, gostei, fiquei interessada, mas ao longo da faculdade eu não dei continuidade, e aí eu comecei a estudar durante a pandemia. Ah, então você acabou pegando esse prazo de suspensão de concursos públicos, aproveitou aí para se preparar. Na época que eu comecei a estudar, eram pouquíssimo, eu comecei a estudar para o TJ Rio. Uhum. Era o único concurso, assim, que estava suspenso na época, não se sabia quando ele ia voltar, o edital já tinha saído, tinha sido suspenso, e eu comecei a estudar para ele e nem não tinha muita previsão, foi um período bem incerto, estava um período bem incerto. Ah, eu lembro mesmo que o edital para o Rio, ele demorou para o TJ, né? Demorou um tempinho para sair, e quando saiu, veio a pandemia, foi suspenso. Eu lembro que ele demorou um tempão para ser efetivamente realizado. E você foi aprovada nele, né, na prova objetiva. Eu comecei a estudar na época, a gente não sabia quanto tempo ainda tinha, né, porque estava sempre assim: "Ah, vai retomar", porque eu comecei a estudar em março de 2021, já não estava tanto no auge da pandemia. Quando vai retomar? E aí ficava aquela incerteza, tinha a questão da reforma administrativa também, que estava para passar, e aí estava um período meio incerto. Aí eu tive 8 meses desde que eu comecei até a data da prova, que ela foi no final de 2021. Aí nesse período eu não consegui estudar o edital completo, então uma coisa que eu não estudei caiu na discursiva. Ah, é, você foi bem na objetiva, mas a discursiva acabou ficando, né? O tema da discursiva foi uma matéria de AFO, né, que é Administração Financeira Ah, Orçamentária. E aí, bem as aulas da LRF eu não tinha visto, e foi uma questão sobre a LRF. poxa, logo AFO, né? Que assim, o pessoal reclama pra caramba, diz que é muito complexo. Eu, particularmente, nunca estudei AFO, mas acompanho aí pelos alunos que é realmente uma disciplina bem complicada. Então, eu posso dizer que você aproveitou não, né? Essa reprovação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro te deixou melhor preparada para esse concurso da CGM? Me deixou mais animada, porque eu vi que as outras pessoas que foram aprovadas, elas estavam estudando há muito mais tempo que eu. Então eu vi que eu estava no caminho. Foi Hum, por pouca coisa, foi bem pouco, assim, que eu não consegui entrar. Então, assim, realmente, em 8 meses, não deu para estudar tudo. Eu dei azar de exatamente o que eu não tinha estudado cair, mas acontece. Então, é. acabou que essa experiência me animou, entendeu? Me deu um gás. Ótimo. E assim, a gente vê, você é uma menina jovem, passou já no Uhum. concurso para controladoria, você já vem de uma aprovação para o Tribunal do Rio de Janeiro, tudo bem que não deu na discursiva, mas pelo prazo que você teve de estudos, seu desempenho na prova, já traz para a gente aí uma visão de que você é um pouquinho fora da curva, né? Você se considera uma pessoa muito estudiosa? Qual é o seu perfil como concurseira? Você é aquela pessoa que estuda, consegue estudar por horas e horas, ou você foi Não, aprendendo? eu tenho muita facilidade de aprender algumas coisas. E eu tenho facilidade de estudar contabilidade pública, AFO. Eu não consigo estudar muitas horas por dia. Quando eu comecei a estudar, eu não estava trabalhando. Eu fiquei desempregada na pandemia e aí fui buscar outras coisas para fazer porque eu não queria voltar para o mercado. Comecei a estudar para concurso, retomei
projeto que eu tinha falado da faculdade, da época da faculdade. Mas mesmo quando hoje eu trabalho, mas mesmo quando eu não trabalhava, eu não conseguia estudar 5, 6 horas por dia. Não, a cabeça não funcionava. Eu não conseguia me dedicar esse tempo todo. E aí, quando eu comecei a ver que, tipo, 3 horas por dia já era o suficiente, aí surgiu uma oportunidade de voltar a trabalhar, e aí eu vi que dava para conciliar os dois. E aí eu voltei a trabalhar e continuei estudando. E como era que você se organizava aí entre trabalho e estudo? Estudava de manhã, depois do trabalho? Eu estudava um pouco antes de ir para o trabalho, e aí eu tinha que acordar bem cedo, porque eu moro longe do trabalho, e estudava um pouco depois. Bianca, você se considera uma pessoa assim privilegiada? Por que que eu pergunto isso? Porque no universo dos concursos públicos a gente tem muita gente que vem de escola pública, que tem que trabalhar, se desdobrar para poder alcançar a aprovação. Esse é o seu caso? Ou você conseguiu aí ter esse time, né, para se dedicar só aos estudos? Não, não me considero privilegiada, não. Eu só consegui ficar esse período sem trabalhar porque eu juntei dinheiro antes. Na época eu estava morando com minha mãe, não tinha que pagar aluguel e tal, mas aí eu tinha um dinheiro ali para poder me manter. Aí voltei a trabalhar e eu não estudei escola particular, não sabia português direito, não sabia estudar, que eu acho que é a maior dificuldade que a pessoa normal encontra ao começar a estudar para concurso, é ela não saber estudar, né? Ela não sabe como é que ela vai fazer. Aí você pega o PDF, quer ficar fazendo resumo, aí você vai lá, resume 30 páginas em 15. Eu passei por tudo isso. E quem foi fundamental nesse seu aprendizado para o estudo? Porque não é fácil. Estudar para concurso público realmente ele é muito diferente do estudo para faculdade, para escola, porque envolve muito mais estratégia, né? Você diz assim, qual era a minha motivação? Isso, assim, quais foram as ferramentas, o material que você utilizou para poder se preparar para concurso? Eu Aprender. sempre estudei pelo estratégia. Teve um período que eu tentei estudar com uma consultoria, mas eu não gostei. Eu achei que eles me deixavam muito, me podavam muito. E eu acho que o mais importante para você, quando você começa a estudar, é você se conhecer. E isso é muito individual. Ah, português eu gosto de estudar por vídeo. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer resumo. Então, eu uso todos os resumos que o Estratégia bota lá já pronto. Eu gosto muito de estudar pelo ler o PDF, fazer uma boa leitura do PDF, depois revisar pelas questões. Aí, quando eu estou conhecendo um assunto, eu faço as questões de PDF. Depois eu vou para o sistema, que eu também uso o sistema do Estratégia. E eu basicamente usei todas as ferramentas que o Estratégia oferece: o podcast, as questões, PDFs, simplificados, resumos, revisão no YouTube, Ah, excelente. tudo. Então, assim, você tem o material pago e ainda assim também aproveita o material gratuito, essas revisões de véspera que a gente Aham, tem gratuitamente no YouTube, né? Ah, muito bom. sim. E qual a sua metodologia de estudo? Você falou que algumas disciplinas você prefere estudar por PDF, outras videoaula, mas predominantemente você estuda mais por qual formato? Você prefere Pelo videoaula? PDF. Português eu gosto de dar pelo vídeo. Agora, as outras matérias pelo PDF. Matérias que eu tenho mais facilidade, eu estudo pelo simplificado, tipo contabilidade. Eu sei muita coisa da época da faculdade também. Então, é muito difícil eu ver um conteúdo em contabilidade que seja novidade para mim. E aí eu vou estudo pelo simplificado e faço as questões e depois vou pro sistema. Eu vou dividindo as questões do PDF em vários dias. Eu vou anotando as respostas no Excel e vou dividindo ela em vários dias. Aí eu marco as que eu acertei com dúvida e as que eu errei e depois eu volto nelas. Você já disse que tem facilidade nas matérias que você já tinha aprendido na faculdade de contabilidade, né? É. Contabilidade, AFO, mas as disciplinas básicas você tem maior dificuldade, então, português, área de direito, ou não? No início eu tive muita dificuldade em português, direito administrativo. Eu também tenho dificuldade nas matérias de exatas.
lógica, matemática. Para essas matérias você se dedica mais, né, no caso, tem mais horas de estudo. Agora eu tô tentando ver essas matérias de exata por vídeo também. Ah, então você continua estudando. A sua intenção é continuar. Tem algum concurso aí que você Agora eu vou fazer a prova do ISS Rio. ah, então você tá só subindo, né, degrau por degrau. Muito Não, bom, o ISS vai ser mais ou menos o mesmo nível da CGM, né? O salário é até bem parecido. Eu não sim. quero fazer para auditor, não. Eu vou fazer essa que saiu agora. Eu não vou parar de estudar, não. Pretendo continuar estudando. Ah, e o que você considera um diferencial seu, Ianca, para conseguir essa aprovação? E você é bem determinada. E assim, você já disse que não estudou em colégio particular, teve que se desdobrar entre trabalho e estudo, você é nova. Então, o que você considera um diferencial seu? E assim, tranquilamente, tá? Sem modéstia, por favor. A facilidade de aprendizado e a perseverança também, porque o meu pós-edital da CGM foi bem difícil para mim, porque quem trabalha com contabilidade é muito complicado, porque início do ano é muito puxado para a gente, porque a gente tem que trabalhar a gente tem que trabalhar com os fechamentos do ano. E aí você tem várias declarações para entregar para a Receita Federal. E o edital da CGM saiu dia 31 de... Não, foi dia 30 de dezembro, se eu não me engano. Então eu peguei todo ele pegou esse pior período no trabalho para mim. E era meu pós-edital e esse pior período no ano de trabalho, ao mesmo tempo. Então, assim, eu Caramba, tive que abrir mão de carnaval, eu fiquei em casa só trabalhando e estudando. Eu já de cara eu já sabia que eu não ia conseguir estudar tudo. Então, assim, eu priorizei muito as matérias que iam valer mais pontos, a parte específica ia valer 120 pontos, a parte geral 40 pontos. Matemática financeira, eu ia ter que basicamente fazer o curso todo. Então, meio que eu montei meu cronograma de estudo já priorizando essa parte da específica, porque eu sabia que ia me dar ia me dar mais pontos. Auditoria era uma matéria que eu estava mais crua. Então, eu peguei e botei mais horas para auditoria. E foi assim, no final deu certinho, porque realmente eu fui bem melhor na específica, o que é bom porque em critério de desempate eu passo na frente dos outros, porque a específica é critério de desempate. E as matérias que eu estava mais crua mesmo foi as que eu tive o desempenho um pouco mais fraco, foi auditoria e matemática. Matemática foi uma matéria que eu tive que negligenciar um pouco, porque realmente não ia dar tempo, mas eu sabia regra de três, juros, porcentagem, então eu sabia que zerar eu não ia. Para mim, se acertar a metade já seria o suficiente se eu me garantisse nas outras. E acabou que deu certo. Contabilidade mesmo, eu acertei quase tudo. E é muito isso, às vezes, quando você tem que se desdobrar em trabalho, e eu não tenho filho, essas coisas assim, mas quando você tem que ter estratégia. Tá fazendo muita prova agora, as provas dela são muito mais difíceis. Então, você não precisa ir tanto com a preocupação que você tem que gabaritar a prova, mas você tem que ter uma estratégia para acertar o máximo possível. Então, você tem que realmente priorizar aquilo ali que você vê que vai ser mais importante. Foi isso que eu fiz. No último mês, eu não via mais nada novo. Eu fiquei vendo a Hora da Verdade da Receita, porque era basicamente, se você for pegar esses editais de contabilidade pública, eles são basicamente iguais, assim, é muito parecido. Porque como a Receita também foi FGV, aí eu via no YouTube ou na plataforma do Estratégia. E aí, como eram coisas que eu já sabia, eu via os vídeos dos professores e eu só anotava o que fosse novidade, que eu não lembrasse. Foi a minha forma de revisão no último mês antes da prova. nossa, muito bom, você está compartilhando dicas muito boas, viu, Ianca? É assim, e você já é a segunda pessoa que eu entrevisto na área de controle, e assim, tanto você quanto a outra entrevistada, que inclusive ela me destacou também que um dos diferenciais que ela teve foi focar na banca. No caso dela, o concurso foi organizado pela VUNESP. E aí ela Uhum.
pegou provas antigas da Vunesp e treinava em cima disso. E eu acho que também foi a mesma coisa que você acabou fazendo, né, no final, focando ali na banca, que foi o que te ajudou também a ter um perfil, né, das questões. É, porque esses concursos de. Sempre concurso de contador não são. Não tem tantos inscritos assim. Às vezes não tem essas retas finais e tal, que nem tem para concurso grande. Mas aí você pode aproveitar de outros concursos. Eu lembro que direito administrativo eu vi uma aula do. E era um outro concurso da área de controle também, mas é um concurso que foi maior e era assim, perfeito também, FGV. E eu usei muitas aulas da reta final da Receita, porque era FGV e era um edital praticamente igual, só uma coisa ou outra que não era igual, e eles resolviam as questões da FGV. Isso me ajudou muito. Teve muita questão que eu acertei na hora da prova que eu via eles falando, e aí eu anotava, como era um conteúdo que eu não era crua, eu anotava só o que assim, isso aqui não tá muito forte na minha cabeça, isso aqui eu não lembrava. Às vezes, quando eu tinha tempo, até no ônibus, na van, assim, dava uma lida nas minhas anotações, e esses vídeos são bons também porque você pode ver em qualquer lugar. Baixa no seu celular, ou você vai fazer as coisas ouvindo, ou você dá uma olhadinha no trabalho na hora do almoço. Sim. Que é o tempo que tem, né? Você tem que utilizar o máximo possível. Faltava um mês para a prova. E aí, nesse último mês, eu não vi nada novo. Ah, tá. E falando em máximo, Ianca, porque assim, você parece que tinha uma rotina realmente muito puxada. Qual foi o máximo assim de horas que você já chegou a estudar? Você já chegou a virar para se preparar, virar o dia, né? Tem gente que faz Não, isso. eu não consigo ser esse pessoal muito workaholic que na semana da prova estuda 70 horas. Eu vou te falar que na semana da prova eu acho que eu nem estudei, Caramba! porque era a semana de entregar uma declaração. Era a última semana, o prazo era dia 31 de março e dia 2 de abril era a prova. Aí, tipo assim, o que que eu vou ter que fazer, sabe? E aí, eu nunca, eu não sou, eu prefiro, assim, é, eu prefiro estudar 3 horas por dia, e demorar 5 anos para passar, do que ficar estudando 7 horas por dia, sabe? Eu não gosto. Tipo, enlouquece, né? Até quando eu não trabalhava, eu não conseguia fazer. Foi até assim que eu percebi que dava para eu voltar a trabalhar. Porque se eu não estou conseguindo estudar 5 horas por dia, a cabeça não funciona. E aí eu comecei a me ligar também que poderia ser que fosse um projeto mais demorado, porque não é rápido você fazer a prova, o concurso sair, você fazer a prova, você ser chamado, não é um processo Rápido, não é né? um processo rápido, né? Aí eu vi que não, dá para voltar. Me conheci, foram acho que uns 8 meses só estudando. Vi o que que funcionava, o que que não funcionava, peguei e consegui voltar a trabalhar. E, Anca, o que você deixa assim? Porque dicas de estudo você que entregou, adorei. Eu quero saber agora uma dica pessoal, porque eu sei que na trilha até a aprovação não é só o estudo que conta, mas a preparação emocional também conta bastante. E o que foi que você fez, se você puder compartilhar com a gente? Ou você sempre foi uma pessoa muito centrada, determinada e pouco abalada por questões emocionais? A principal coisa que a gente tem que entender é que a nossa vida não para a gente estudar para concurso. Então, assim, 1 milhão de coisas vão acontecer na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu não era pessoa tão obstinada assim. Só que eu entrei cedo no mercado, eu comecei a trabalhar muito nova e eu comecei a ver muita coisa que eu não gostava. Isso de tudo ser por indicação, às vezes você ser um bom profissional e ver uma outra pessoa passando na sua frente só porque ela conhece alguém e tal. E aí eu acho que eu fui nutrindo dentro de mim uma revolta muito grande em relação a isso e vi a oportunidade de escapar no mundo dos concursos. Então, assim, aconteceram muitas coisas nesses 2 anos, né, desde que eu comecei, problemas pessoais, problemas familiares, trabalho, essas coisas assim, só que você tem que estar muito obstinado. Assim, eu não estudei hoje, mas amanhã eu vou estudar. E, tipo, nessa reta final eu fiz muito assim.
Dá para estudar 1 hora hoje? Vou estudar 1 hora. Vou estudar 1 hora e meia. Não, você não se deixar abalar por conta. O meu estudo sempre foi bem perfeito, assim. Tipo, hoje eu consegui estudar 3 horas, amanhã 1 hora. Mas eu nunca deixei de estudar. Ah, então a Amanhã constância não também. dá, mas no dia seguinte eu estudo. Estudar para concurso é você encontrar o seu método e persistir, sabe? É muito isso. Pode ser que você demore 5 anos, 6 anos, e também não ficar se comparando às outras pessoas. A sua realidade é só sua, sabe? O outro, ele não interfere nisso. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2, pode ser que demore 10. Ai, ótimo. E você gostaria de compartilhar quais foram esses problemas que você teve durante a preparação ou é algo que você não quer falar? Foram problemas financeiros, né, familiares em 2000 porque eu acho que muita gente deve ter passado também, porque a gente saiu da pandemia e 2020, 2021, 2022 foram anos que impactaram muito a vida das pessoas, né? Tanto com perdas familiares, perdas financeiras. Graças a Deus eu não tive nenhuma perda familiar, né? No falecimento de ninguém, mas a gente teve muito problema financeiro. E aí, problema financeiro é aquilo, né? Tira a paz de todo mundo. É E aí, verdade. ano passado, eu fiz outra prova, que acho que eu nem falei dela. Eu fiz a prova do TCE, Do Rio, né? do TCE Rio, que foi para técnico, e também meio esse turbilhão, tive que fazer a prova e tal. Não fui mal, mas também não foi o suficiente para passar. Eu acho que eu fiquei com 100 pontos e a nota de corte foi 113, mas também não fiquei tão mal assim. Realmente Uhum. as notas dessa prova foram altas. As pessoas Sim, estavam muito bem preparadas, é. eu lembro dele, desse concurso. É Pois porque o é. pessoal também ficou estudando um tempão pra ele, né? E assim, era um concurso de nível médio. Era meio lógico que a prova não poderia ser tão difícil. Por exemplo, essa prova da CGM agora foi bem mais difícil. Aí você pegou gente que já estudava há anos e anos, que era um cargo de nível médio para ganhar 11 mil reais. Esse Sim, a cara concorrência foi altíssima também, né? foi altíssima. Eu fiz 100, eram 150 questões, eu acertei 125. Poxa, coisa pra caramba. Só que eu não deixei nenhuma em branco. Então eu errei as 25 e perdi 25 pontos, né? Que era Ah, certo ou errado. Aí eu fiquei com 100 pontos. Só que assim, as notas foram muito boas, a concorrência naquele concurso foi muito pesada. Era um pessoal muito bem preparado. Foi tipo assim, prova Dia das Mães, de manhã e de tarde, assim, você sabia que quem sim, tava ali não tava pra brincadeira. Mas essa questão do concurso ser uma fila, sabe? É verdade, isso é muito verdade. Quando você faz tudo certinho, no início, assim, você começa a ficar lá pro final, depois essas pessoas vão passando, vão entrando, e a fila vai andando, e uma hora chega a sua sim. vez, sabe? É a É mais muito pura verdade. verdade. É a mais pura verdade mesmo. É. E, Anca, assim, eu já agradeço muito a sua participação aqui comigo, conosco, né? Porque muita gente vai assistir seu vídeo. Eu tenho certeza que muita gente vai conseguir tirar bom proveito das suas dicas, porque realmente, assim, você compartilhou com a gente muitos macetes interessantíssimos, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que também está sonhando com a aprovação aí no mundo dos concursos públicos, seja na área de controle, tribunais, fiscal, o que vier aí, eu acho que as suas dicas serão muito válidas. Muito obrigada de verdade. Obrigada a vocês. E, pessoal, eu vou encerrar por aqui agora a entrevista com a Ianca, mas aqui no nosso canal do Estratégia Concurso você pode conferir outros vídeos, outras entrevistas com aprovados que também trouxeram pra gente muitas dicas e compartilharam aí a vivência e experiência que eles tiveram nessa jornada que é o estudo para concurso público. Além disso, você também pode fazer, que nem a Ianca fez, e garantir seu material de estudos com quem mais aprova no mundo dos concursos públicos. O link sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!